20 fotos históricas raras que os cientistas não conseguem explicar. Bem-vindo ao canal Fatos Inteligência Artificial 2100, a uma viagem pelas páginas da história para mistérios que nem mesmo as mentes científicas mais brilhantes não conseguem desvendar. Então, de todo o coração e humildade, antes de mais nada, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal e deixe seu comentário. Número 1. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra intrigaram arqueólogos e pesquisadores. Durante séculos, essas pedras perfeitamente esféricas, variando em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, cativaram a imaginação e geraram inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra continua sendo um quebra-cabeça. Elas foram criadas com tanta precisão que confundiram especialistas que lutam para compreender como as civilizações antigas alcançaram uma perfeição tão simétrica. As pedras são compostas de granodiorito, que é uma rocha muito dura, tornando sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás destas esferas enigmáticas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas foram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros propuseram que elas serviram como marcadores para fronteiras de navegação ou territoriais. Alguns até especulam que elas podem ser remanescentes de uma antiga civilização perdida ou têm origens extraterrestres. As esferas têm significado cultural e histórico para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Número 2. A foto fora do contexto do dirigível de 1911. Em 1911 surgiu uma fotografia que gerou uma tempestade de controvérsia e especulação. Ela retrata um dirigível elaborado aparentemente pairando sobre a cidade de Huntington, Virgínia Ocidental. No entanto, o que torna esta fotografia genuinamente desconcertante é que o design do dirigível parece tecnologicamente avançado para a época e a sua existência permanece indocumentada. O dirigível na imagem tem uma forma aerodinâmica e várias hélices e parece ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros, um forte contraste com os rudimentares dirigíveis e balões de pequena capacidade comumente usado no início do século XX. Além disso, é anterior à construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos em vários anos. Muitas teorias surgiram na tentativa de explicar esta foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor desconhecido que estava simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem uma farsa, seja na forma de uma piada ou de um truque do Photoshop. No entanto, nenhuma evidência de adulteração foi identificada na foto e na identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidos. Apesar da especulação, a foto do dirigível de 1911 permanece uma estranheza histórica que desafia qualquer explicação fácil. Serve como um vislumbre tentador de um mistério que ainda está para ser resolvido e um desvio fascinante na história do voo humano. Número 3. O mistério do hipster que viaja no tempo. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 ressurgiu retratando a reabertura da ponte South Forks em Goldridge, na Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é, em sua maior parte, exatamente o que se poderia esperar para o período. No entanto, uma figura em particular se destaca. Ele foi apelidado de hipster que viaja no tempo. O homem em questão parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta com logotipo impresso, um moletom com capuz ou suéter e óculos de sol, tudo surpreendentemente fora do lugar no cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno que adiciona outra camada de mistério. Os céticos sugeriram explicações razoáveis. Os óculos de sol, por exemplo, não estavam completamente fora de questão para a época. O logotipo na camisa do homem poderia ser de um suéter marrom do time de hóquei de Montreal, um item real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, pode ser um modelo de bolso dobrável Kodak que, embora incomum, existia na época. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação dissipou inteiramente a estranha impressão fora do tempo de que a figura dá origem ao debate sobre a identidade temporal. A origem deste homem gerou debates fervorosos em comunidades acadêmicas e online, até mesmo gerando teorias de viagem no tempo. O hipster que viaja no tempo permanece um enigma, uma aberração peculiar em uma foto histórica, seja um viajante do tempo, uma foto incomum ou uma simples ilusão de ótica. O mistério desse homem continua a nos cativar e a confundir.
Número 4. O objeto voador não identificado na pintura da Madonna com São Giovanni. Um tema recorrente em O Inexplicável é a presença de objetos que contraria a cronologia em obras de arte históricas. Um excelente exemplo é encontrado na pintura da Madonna com São Giovanni do século XV atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não está nos temas principais, mas em um elemento peculiar no fundo da pintura. Vemos a Virgem Maria com um menino São João Batista sobre o ombro esquerdo. No entanto, pode-se ver um estranho objeto brilhante no céu visto por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um objeto voador não identificado ou OVNI, e eles citam isso como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece ter raios de luz emanando dele, aumentando seu ambiente sobrenatural. Os céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente representando um anjo ou o Espírito Santo. Nas obras de arte religiosas da época, outros sugerem que poderia representar a estrela de Belém ou um sinal milagroso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação do objeto na pintura permanecem desconhecidas. A Madonna com São Giovanni é um exemplo convincente dos mistérios e dos debates em torno da interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando elas parecem retratar objetos muito à frente de seu tempo. Número 5. O mapa de Peri Reis. O mapa de Peri Reis, com o nome do seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Peri Reis, tem intrigado historiadores e cientistas desde a sua descoberta. Desenhado em 1513, o mapa é um mapa mundial com foco nas costas da Europa e do norte da África, no centro o Oceano Atlântico e partes das Américas. Na Antártida, o mistério reside na sua representação surpreendentemente precisa de partes das Américas, particularmente da costa da América do Sul. Lembre-se que em 1513 o conhecimento europeu do Novo Mundo ainda estava na sua infância, mas o mapa retrata características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível na época. Ainda mais desconcertante é a representação da costa antártica livre de gelo. A última vez que se acredita que a Antártica esteve livre de gelo é de cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes da civilização humana. Como o mapa de Peri Reis poderia ter tido acesso a tais informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de uma variedade de fontes, algumas das quais, de acordo com notas de Peri, eram antigas e não existem mais. Poderiam ter incluído mapas de uma civilização passada com conhecimento cartográfico avançado. Os céticos sugerem que a representação da Antártica é baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa mostra o que os marinheiros da época pensavam que o mundo parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa de Peri Reis continua a confundir os pesquisadores. Suas curiosas anomalias e surpreendente precisão servem como um testemunho das complexidades da história e da profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. Número 6. A fotografia do astronauta de Solvay de 1964, uma das fotografias mais confusas da história recente, surgiu de um passeio da família Serena em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo perto de Solvay e quando a foto foi revelada, ela revelou uma figura inesperada no fundo, um aparente astronauta. A figura parece ser uma entidade alta, vestida de branco, com capacete ou viseira, de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando tirou a foto. O filme foi até examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia que não encontraram nenhuma evidência de adulteração. Os céticos propuseram que o astronauta era na verdade a esposa de Templeton, capturada acidentalmente na moldura. Seu vestido azul superexposto e aparecendo branco na foto. O capacete pode ser seu cabelo e o suposto capacete pode ser a sombra de seu cabelo em seu rosto. Apesar das explicações razoáveis, a foto cativar a imaginação e tem sido tema de inúmeros programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas e viajantes temporais e seres interdimensionais. O mistério do caminho do homem do espaço continua sendo uma peça icônica da história inexplicável. Número 7. A incrível fotografia de praia da década de 1930. Às vezes os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns, como é o caso de uma fotografia sem data da década de 1930, mostrando banhistas na costa da Colômbia Britânica no Canadá, em meio aos trajes de praia típicos da época. Um homem se destaca dando ascensão ao mistério do viajante do tempo do surf.
O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta gráfica, shorts e cabelo penteado de uma forma que é mais condizente com o final do século XX ou início do século XXI do que com a década de 1930. Isso levou a teorias que sugerem que o homem é um viajante do tempo. No entanto, os céticos têm proposto explicações mais racional. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é na verdade um suéter enrolado nas mangas e seus shorts são apenas calças enroladas. Ambos potencialmente plausíveis para um dia quente de praia. Seu penteado moderno também pode ser um produto do vento ou cabelo molhado, em vez de um reflexo do anacronismo da moda, mas a fotografia continua a provocar debate e especulação. Apesar das possíveis explicações lógicas, o viajante do tempo que surfa mantém uma aura de mistério, seja ele um viajante em tempo real, um indivíduo da moda ou simplesmente um truque da câmera. Sua imagem continua a desafiar nossa compreensão da história. Número 8. As imagens enigmáticas do manuscrito Voynich. O manuscrito de Voynich em homenagem a Wilfred Voynich, o livreiro polonês que o adquiriu em 1912, é um manuscrito envolto em um enigma, este códice do século XV, repleto de ilustrações enigmáticas e um texto em um idioma não identificado deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes de espécimes botânicas, diagramas astronômicos banhando mulheres e desenhos farmacêuticos. No entanto, não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou configurações astronômicas identificáveis, aumentando o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas não são identificáveis, sem nenhuma semelhança com qualquer plantas conhecidas na Terra. Os mapas astronômicos são igualmente desconcertantes, com constelações de estrelas e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito sendo um farmacopeia, um texto alquímico até uma obra de ficção especulativa. Apesar de inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich permanece como um dos artefatos mais desconcertantes nos anais da história. As imagens cativantes e o texto enigmático nos convidam a um mundo cheio de intriga, mistério e o desafio do desconhecido. Número 9. As linhas de Nazca. Vistas de cima, as linhas de Nazca mostra grandes geoglifos criados pela antiga cultura Nazca no Peru. São uma fonte de fascínio e especulação sem fim. A intriga se aprofunda quando vista de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de desenhos, incluindo animais, plantas e formas geométricas gravadas no solo do deserto. A questão que confunde os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão enormes, que só podem ser totalmente apreciadas de uma perspectiva aérea, um ponto de vista aparentemente impossível para o povo Nazca alcançar. Algumas teorias propõem propósitos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas de Nazca serviram como um observatório gigante ou um mapa de fontes de água subterrâneas. Outros sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos para invocar água. No entanto, essas teorias não explicam inteiramente a escala e a precisão das linhas ou o motivo para os símbolos específicos escolhidos. Além disso, eles não esclarecem como Nazca conseguiu manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grande. Desde pistas de pouso extraterrestres até gigantescos calendários astronômicos, as interpretações das linhas de Nazca são tão variadas quanto as próprias figuras. A realidade é que esses geoglifos incríveis, vistos melhor de um ponto de vista que os Nazcas não deveriam ter sido capazes de alcançar, persistem como um mistério não resolvido da história humana. Número 10. A fotografia do monstro marinho da Ilha Gancho. O mundo da história inexplicável não se limita à terra ou mar, mas também tem sua cota de mistérios. Um desses enigmas é o monstro marinho da Ilha Gancho, capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lacerec, um francês em férias na Austrália com sua família. A criatura mostrada na fotografia é uma enorme entidade semelhante a um girino, com 80 pés de comprimento, um pouco mais de 24 metros, à espreita nas águas rasas da Baía de Stonhaven, Ilha do Gancho. A imagem mostra uma enorme forma escura sob a água com cabeça e olhos discerníveis, juntamente com um corpo sinuoso que se estende até as profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro ou uma espécie gigantesca e desconhecida de enguia. No entanto, outros sugeriram que pode ter sido uma farsa elaborada.
Talvez uma folha de plástico pesada e disposta para parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo duradouro, a fotografia capturou a imaginação do público durante décadas. O monstro marinho da Ilha do Gancho continua a ser um mistério marinho duradouro e uma anedota fascinante nos anais da criptozoologia. Número 11. As supostas fotos de Billy the Kid da década de 1870 oferecem um instante do passado, mas às vezes sua autenticidade pode lançar os historiadores em um turbilhão de debates. Um exemplo fascinante é uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de recordações que supostamente apresenta o infame bandido. A fotografia parece mostrar Billy the Kid e sua gangue, os reguladores de Lincoln, jogando um jogo casual de croquet. Se for genuína, seria apenas a segunda imagem confirmada do garoto e o valor da foto poderia subir para milhões. No entanto, confirmar a sua autenticidade tem sido um desafio. Enquanto o software de reconhecimento facial sugere uma correspondência entre a criança na fotografia conhecida e a figura na foto do croquet, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de croquet contrastado com o estilo de vida robusto dos fora da lei. Apesar da controvérsia, a fotografia despertou um interesse considerável, foi objeto de um documentário da National Geographic e despertou o interesse de historiadores, analistas forenses e entusiastas do Velho Oeste, seja um artefato histórico de valor inestimável ou uma fotografia anônima do século XIX. A suposta foto de Billy the Kid demonstra como até mesmo uma simples imagem pode provocar uma tempestade histórica de questões e especulações. Número 12. A fotografia de levitação na década de 1920. Em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 1920 enviou ondas de choque pela sociedade, com sua representação do que parece ser um homem levitando. A foto mostra a Colin Evans, um médium espiritualista que realizava sessões espíritas no escuro, usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena esporadicamente. Nesta foto, Evans aparece suspenso no ar, cercado por espectadores, que o olham surpresos. Os críticos afirmam que a foto foi encenada, potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Os apoiadores, por outro lado, consideram isso uma prova da existência de poder espiritual. A fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico do fascínio humano pelo sobrenatural e até onde os indivíduos podem ir para fornecer provas de tais fenômenos, independentemente da opinião de alguém sobre sua autenticidade. Número 13. As estatuetas de homens-lagarto Bide. A arqueologia muitas vezes desenterra objetos que desafiam a compreensão convencional, oferecendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes estão as estatuetas de homens-lagarto Bide, descobertas no local de Al-Bil no Iraque, um antigo assentamento, anterior à civilização suméria. Essas figuras de terracota, que datam de 4.000 a 5.000 a.C., têm uma forma humanoide, mas exibem características reptilianas distintas, incluindo cabeças alongadas, olhos amendoados e pele escamosa. Algumas estatuetas retratam os homens-lagarto envolvidos em atividades cotidianas, como amamentar bebês ou segurar cajados, presumivelmente de liderança. As estatuetas Ubaid do Homem-Lagarto servem como um potente lembrança dos aspectos enigmáticos do nosso passado. Eles continuam a desafiar a nossa compreensão das culturas antigas, deixando-nos a refletir sobre as crenças, rituais e expressões artísticas dos nossos ancestrais distantes. Número 14. Os inexplicáveis círculos de fadas da Namíbia. Nas pastagens áridas com o nome do deserto da Namíbia, um fenômeno natural peculiar cativa cientistas e turistas, conhecido como círculos de fadas. Esses padrões consistem em manchas circulares de terra árida, cercadas por grama curta, formando um favo de mel. O padrão visível de cima desses círculos varia em diâmetro de alguns metros a várias dezenas de metros e é encontrado em vastas áreas da Namíbia, enquanto os mitos locais atribuem esses círculos à intervenção divina ou aos passos dos deuses. As explicações científicas variam de cupins e competição de plantas a infiltração de gás e até mesmo radioatividade. Apesar dessas teorias, nenhuma causa definitiva foi acordada. Os círculos de fadas da Namíbia continuam a alimentar debates científicos e a curiosidade do leigo, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde à vista de todos. Número 15. Um arquivo X soviético. A misteriosa morte de 9 estudantes na Sibéria, mais desconcertantes da história recente da Rússia, e muitos o chamam de arquivo X soviético. Entre 1 e 2 de fevereiro de 1959, 9 alpinistas especialistas em esqui cross-country, estudantes do Instituto Politécnico de Ural,
A atual Universidade Técnica do Estado de Ural, foram encontrados mortos em um acampamento em uma passagem nos Montes Urais, na Sibéria. Seus corpos estavam espalhados pelo local, com ferimentos graves, e sua tenda tinha um corte feito por dentro, sinal de que poderiam ter tentado escapar de alguém ou algo que estava no interior. Naquela época, concluiu-se que uma força natural insuperável causou suas mortes. As fotografias misteriosas adicionam uma narrativa visual assustadora à história, gerando teorias envolvendo experimentos militares secretos, ataque de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. Número 16, o surpreendente filme do Pé Grande de Patterson Gimlin, sem dúvida a peça mais famosa e debatida da evidência críptide. Toda criatura descrita em lendas, mitos ou folclore é denominada criptídeo. É o filme de Patterson Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso, capturado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin. O filme retrata uma grande criatura bípede peluda caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece altamente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem fantasiado, enquanto os entusiastas argumentam que os movimentos e a anatomia da criatura se alinham mais estreitamente com os de um primata desconhecido do que com um humano, seja uma farsa ou uma descoberta monumental. O filme de Patterson Gimlin continua a fascinar e a provocar discussões em torno da existência de criaturas esquivas que podem estar à espreita nos cantos inexplorados do nosso mundo. Número 17. As imagens bizarras dos Nigracravlers de Fresno. No reino de fenômenos inexplicáveis, poucos são tão estranhos quanto os Nigracravlers de Fresno. Essas entidades apareceram pela primeira vez em um vídeo de vigilância de Fresno, Califórnia no final dos anos 2000. A filmagem mostra um par de criaturas curtas de pernas brancas, andando pelo gramado parecendo não ter torso ou braços. Uma entidade semelhante foi posteriormente capturada em um vídeo no Parque Nacional de Yosemite, reforçando a intriga. O padrão peculiar e a forma das criaturas desafiam as explicações convencionais. As teorias vão desde a manipulação de vídeo até formas de vida extraterrestres, folclore indígena ou mesmo organismos críptide. Apesar do ceticismo e a falta de evidências adicionais que as imagens de Fresno Nigracravler continuam a envolver os entusiastas dos críptide. Toda criatura descrita em lendas, mitos ou folclore é denominada criptídeo e os amantes do mistério, deixando-nos a refletir sobre que encontros estranhos podem estar esperando fora do alcance de nossa percepção comum. Número 18. A estatueta de Nampa. Trabalhadores que perfuravam um poço de água em Nampa, Idaho, descobriram uma pequena estatueta de argila, a uma profundidade de cerca de 300 pés ou cerca de 91 metros, apelidada de estatueta de Nampa. Este artefato representa uma figura feminina e parece ser feito pelo homem. O que confunde os cientistas é a profundidade em que foi encontrada, que corresponde a camadas geológicas com cerca de 2 milhões de anos, muito antes de se pensar que os humanos habitavam a região, enquanto alguns veem a estatueta como prova de civilizações antigas avançadas ou artefatos fora do lugar. Como um exemplo de uma anomalia induzida por perfuração ou um artefato mais recente incorporado em materiais mais antigos através de processos naturais, a estatueta de Nampa continua sendo um enigma intrigante nos círculos arqueológicos. Número 19. Diagramas complexos do mecanismo Anticítera, encontrados em um naufrágio na ilha grega de Anticítera em 1901. O mecanismo Anticítera foi chamado de o primeiro computador analógico do mundo. Este antigo dispositivo grego datado feito há 2000 anos, apresenta uma série de engrenagens e inscrições complexas. O enigma reside na compreensão avançada da astronomia. O mecanismo exibe o dispositivo pode prever eventos celestes como eclipses e rastrear os movimentos dos corpos celestes. Apresenta um nível de sofisticação tecnológica que se acredita estar além das capacidades da sociedade grega antiga. Apesar de estudos consideráveis, toda a gama de funções do mecanismo e a sua base de conhecimento subjacente permanecem parcialmente compreendidas. O mecanismo Anticítera continua a realçar as lacunas na nossa compreensão das civilizações antigas e das suas proezas tecnológicas. Número 20. A última foto tirada a bordo do farol Eileen Moore, repleta de mistério e especulação. O incidente do farol das Ilhas Flannan em 1900 é um episódio desconcertante na história marítima. Localizado na costa oeste da Escócia, o farol em Eileen Moore, a maior das Ilhas Flannan, foi tripulado por 3 guardiões experientes. Em dezembro de 1900, todos os 3 desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás um farol vazio cheio de perguntas sem resposta. Uma foto descoberta durante
A investigação subsequente apenas aprofundou o mistério. A última fotografia tirada no farol antes do desaparecimento do guardião apresenta um dos trabalhadores, Thomas Marshall, com uma expressão preocupada enquanto uma tempestade parece se formar ao fundo, visto que o diário de bordo encontrado no local relatava condições climáticas severas. Esta fotografia foi vista como um prenúncio arrepiante de um desastre. A foto enigmática tirada a bordo do farol Eileen Moore e o subsequente desaparecimento dos faroleiros demonstra o poder convincente das imagens em eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, ela adiciona uma camada assustadora de intriga ao mistério, encapsulando o clima sinistro que permeou o farol antes do desconcertante desaparecimento de seus guardiões. Como tal, continua sendo um poderoso testamento para os arrepiantes desconhecidos que se escondem nos cantos remotos do nosso mundo. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscrevam no canal. Deixe nos comentários abaixo sugestões para novos vídeos, para nos motivar sempre. Muito obrigados e fiquem com Deus.